em duas partes. A primeira parte diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é enquanto o Filho de Deus e o Deus encarnado. A segunda parte será a respeito da obra de Jesus Cristo, aquilo que na teologia sistemática nós chamamos de economia da Trindade. Então a nossa aula será dividida nessas duas partes. Certamente, quando a gente for trabalhar cada parte, eu vou apontar em que parte eu estou, se é na pessoa do Filho ou na obra do Filho, mas os irmãos já podem ter, a princípio, essa divisão na mente de vocês. No segundo slide, nós temos uma pergunta. E a pergunta é: quem é Jesus? Essa não é uma pergunta retórica. Eu gostaria que, nesse momento, algum irmão pudesse me responder quem é Jesus e o porquê de ser importante responder a essa pergunta corretamente. Alguém pode? Talvez duas pessoas podem responder a isso. Uma, quem é Jesus, e o outro, o porquê dessa resposta correta ser importante. Perfeito, as duas respostas estão corretas. Mas por que dessa pergunta? Invariavelmente, irmãos, em todos os livros que eu tive contato para produzir essa aula, todos os teólogos afirmavam que era crucial saber quem é Jesus Cristo de acordo com a revelação bíblica. E por quê? Porque todo o cristianismo, toda a fé cristã está baseada não em conceitos, não em ideias, não em formulações teológicas, mas na pessoa de Jesus Cristo. A fé cristã não é sobre, em primeira instância, ensinamentos, doutrinas e teologia. É sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E não apenas por esse motivo, por toda a nossa fé está baseada na pessoa de Jesus Cristo, mas porque de maneira explícita a Escritura nos afirma que o ato de sentido da nossa vida é conhecer a Deus e conhecer a seu Filho, Jesus Cristo, eternamente. Então, saber corretamente quem é Jesus Cristo implica a segurança da nossa salvação, como o pastor bem colocou. Jesus Cristo, segundo a Escritura, ele é o Messias de Deus, ele é aquele que foi enviado para nos salvar, e porque toda a nossa vida reside também em continuamente conhecer a Jesus Cristo. Principalmente no nosso tempo, essas duas afirmações são necessárias porque, talvez assim como eu, os irmãos percebem que o nosso tempo é um tempo onde uma variedade de Cristo se apresenta diante de nós, uma variedade de Cristos. Nós temos a busca pelo Cristo histórico, aquele que não é o revelado na Escritura por toda a influência teológica, religiosa, mas o Cristo histórico, o Cristo puro. Nós temos o Cristo identitário, que é aquele Cristo da qual eu olho e a partir da minha identidade eu quero me identificar com Ele. Então, nessa míriade de confusões a respeito de quem é Jesus Cristo, é importante nos voltarmos para a Escritura para conhecer o Cristo real. Porque é o Cristo real que é a resposta para todas as coisas e absolutamente a expressão exata do Deus Trino. No próximo slide, eu vou trabalhar uma breve revisão, vamos por assim dizer, a respeito da ontologia de Jesus Cristo. Na nossa aula a respeito da Trindade, o pastor e o irmão Adonias já trabalharam a realidade ontológica de Jesus Cristo. Mas a fim de dar uma fluidez à nossa aula em termos de revelação bíblica e de progressão, eu vou rapidamente revisar esse ponto. Jesus Cristo é o Filho de Deus gerado, não criado. A teologia tradicional diz que o Filho é gerado eternamente pelo Pai e o Espírito procede do Pai, do Filho. Os conceitos de geração, filiação e processão não são bem explícitos na Bíblia, mas são derivados da noção de que o Filho é o unigênito do Pai e que o Espírito procede do Pai
e do Filho. Se a gente rapidamente se lembrar de aulas que já tivemos no início do ano a respeito do Credo dos Apóstolos, a respeito da nossa aula mesmo, a qual eu tive a oportunidade de dar a respeito da história da teologia, nós vamos lembrar que por diversas vezes credos foram formulados, concílios foram estabelecidos para afirmar a natureza de Jesus Cristo, a deidade de Jesus Cristo. Então, a teologia tradicional, nesse sentido, aponta para essa realidade de credos e de concílios que afirmaram que Jesus Cristo não era criado por Deus, ele não teve o seu princípio de existência enquanto o Filho de Deus, mas ele é o Deus eternamente gerado pelo seu Pai enquanto o Filho. E por que a citação aqui de João capítulo 3,16 a respeito do fato de que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai? Talvez para nós, gentios, e há mais de 2000 anos à frente aí daquilo que foi o ambiente da revelação e da encarnação de Jesus Cristo, não é num primeiro momento claro o porquê que Jesus Cristo se afirmar como o Filho unigênito de Deus vai implicar numa compreensão dele ser o eterno Filho de Deus, natural de Deus, ou seja, não criado, mas gerado por Deus o Pai. Apesar de nós não compreendermos isso, a reação dos judeus frente a essa afirmativa de Jesus, ela é absolutamente oportuna para a nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo ser o Filho unigênito de Deus. Se todos vocês lembram aqui, e logo mais a gente pode talvez estar com referências bíblicas que apontam para isso, Jesus continuamente afirmava ser o Filho unigênito de Deus diante dos judeus. Ele afirmava ser aquele que era o Eu Sou. Ele disse: antes de Abraão existir eu sou. E qual era a reação dos judeus? Eles ficavam loucos. Eles diziam, ele está blasfemando. Porque para os judeus era muito clara a implicação de Jesus afirmar ser o Filho unigênito de Deus. A afirmação para os judeus naquele tempo era de que Cristo, ao afirmar ser o Filho unigênito de Deus, ele afirmava ser o próprio Deus. Ele afirmava ser o Filho eterno de Deus. Então, nesse sentido, apesar da gente, óbvio, fazer o uso da tradição, em termos de trazer aqui uma sistematização, ou melhor, uma síntese a respeito da realidade de Jesus Cristo, ser o Filho eterno de Deus, gerado de Deus, também é importante para nós fazer esse movimento contextual e levar em conta aqueles que eram o povo da antiga aliança e tinham um conhecimento de Deus e a reação que eles tiveram frente a essa afirmativa de Jesus de ser o Filho unigênito de Deus. No próximo slide, eu vou pensar com os irmãos, primeiramente, não a respeito apenas do Filho de Deus enquanto o Filho encarnado de Deus, o Jesus Cristo encarnado e o conhecido por nós no Novo Testamento. Eu quero pensar com os irmãos de que o Filho de Deus esteve presente na revelação bíblica e atuando na história do homem desde Gênesis. Apesar de, sem dúvida nenhuma, o Novo Testamento ser o ápice da revelação da pessoa do Filho, da segunda pessoa da Trindade, e aí eu vou usar nesse estudo aqui a palavra segunda pessoa da Trindade, não para trabalhar qualquer ideia de hierarquia entre as pessoas da Trindade, ou uma ideia de que um é primeiro, o outro é segundo, o outro é terceiro, enquanto existência. Apenas para a gente conseguir tatear aqui a respeito de quem eu estou falando. Então, eu quero pensar com os irmãos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus atuando na história antes mesmo da sua encarnação. Ele não passa a ser o Filho de Deus reconhecido no momento que ele é encarnado. E aí isso é importante também para nós, para refutar determinadas heresias que ocorreram ao longo da história da igreja. Jesus Cristo, ele esteve ativo, ele esteve atuante desde a fundação do mundo. O conhecido capítulo de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3,
afirma de maneira muito clara de que Jesus Cristo foi o agente criativo de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e pelo seu poder. Apesar de que quando a gente estuda a doutrina da Trindade, o Pai é aquele que ordena a criação de todas as coisas, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Filho é o agente criativo de Deus. Ele é aquele que, pelo seu poder, está fazendo todas as coisas e por meio dele, tudo também subsiste. E aí eu vou pedir para que o próximo slide seja colocado. Diz assim: o Filho é muitas das vezes descrito como aquele por intermédio de quem a criação se deu. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E nele foram criadas todas as coisas. Cristo, ele não é apenas aquele que cria todas as coisas, mas todas as coisas também só existem e só fazem sentido em Jesus Cristo. Tudo aquilo que é criado é referente a Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse mundo e olhamos para toda a criação, sem a pessoa de Jesus Cristo, todas essas coisas perdem o seu sentido de ser, sentido de existir e o seu significado. Porque todas as coisas foram feitas por Cristo e existem nele mesmo. Portanto, tudo o que foi criado só tem valor e existência e sentido na pessoa de Jesus Cristo, se compreendido na pessoa de Jesus Cristo. O segundo ponto que tange a realidade de pré-encarnação de Jesus Cristo é o Jesus, é o Filho de Deus que está operando no povo ou o povo da aliança. Nesse sentido, não quer dizer que Jesus Cristo ele está atuando internamente do ponto de vista de uma atuação do Espírito de Cristo no povo da aliança, mas é que ele está ativo dentro desse processo de atuação do próprio Deus no povo da aliança. E aí eu coloquei aqui 1 Coríntios, e eu não vou fazer a leitura porque o texto é bem grande, mas eu vou deixar aqui para os irmãos, onde Paulo explicitamente diz que Jesus Cristo era a pedra que guiava o povo no deserto. Ele era a bebida espiritual, ele era a comida espiritual daquele povo. Ele era aquele que sustentava ativamente o povo de Deus no deserto. E não apenas isso. Quando o povo se rebela no deserto, eles não se rebelam apenas, vamos dizer assim, ao Deus triuno enquanto a realidade do Pai. Eles se rebelam a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava ativo em manter aquele povo na peregrinação do deserto. A teofania também é algo a qual nós podemos citar aqui. Apesar de eu não ter colocado no slide, e certamente com todo cuidado aqui, segundo foi orientada pelo presbítero, não fazer uma afirmação dogmática a respeito disso, em Juízes, no capítulo 13, quando o anjo se aproxima da futura, então, mãe de Sansão, ela lhe pergunta: anjo, qual é o seu nome? E ele responde: por que pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Dentro de uma breve teologia bíblica que a gente possa fazer aqui, ao aquele anjo responder que o seu nome é maravilhoso, é inevitável a gente se lembrar de Isaías 9, onde é dito que aquele que seria enviado por Deus tem o seu nome como maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então, sem fazer uma inferência forte aqui ao texto, creio eu que nós podemos olhar para esse texto e perceber uma atuação de Jesus Cristo anterior à sua encarnação, na realidade da redenção do homem e ao longo da revelação da Escritura. Mas é claro que, como eu disse anteriormente, o Novo Testamento, sem dúvidas, é esse ambiente, esse contexto onde a pessoa de Jesus Cristo será revelada em toda a expressão do seu ser divino e também do Deus encarnado. O Deus homem, Jesus, o homem Deus, aquele que é o Filho de Deus e é aquele também que é o Filho do homem. Antes da gente
entrar nesse segundo ponto, eu gostaria de fazer a leitura de um texto de Herman Bavinck, onde ele vai falar a respeito dessa noção da encarnação de Jesus, que é o que a gente vai entrar agora. A gente vai tratar a respeito da encarnação de Jesus, da dupla natureza de Jesus Cristo, e como essa encarnação, essa revelação do Verbo encarnado de Deus, ele num primeiro momento gerou tantos desafios na igreja. Não porque é óbvio, mas porque de fato é algo desafiador para a nossa compreensão. Herman Bavinck diz assim: é completamente incompreensível para nós como Deus pode se revelar e, em certa medida, fazer-se conhecido aos seus seres criados. Eternidade no tempo, imensidade no espaço, infinitude no finito, imutabilidade na mudança. O ser no tornar-se o todo, por assim dizer, no nada. Esse mistério não pode ser compreendido, só pode ser reconhecido com gratidão. Contudo, mistério e autocontradição não são sinônimos. Certamente, infelizmente, os pais da igreja e os cristãos primitivos não tiveram a oportunidade de ler esse texto maravilhoso de Bavinck. Mas ele nos coloca num lugar de tensão. Esse texto de Bavinck nos coloca num lugar de tensão, ou seja, existe um mistério, existe uma dificuldade de compreender a encarnação de Jesus e como a pessoa de Jesus Cristo em si mesmo contempla uma dupla natureza, filho de Deus, divino, e filho do homem, natureza humana, mas ainda assim isso não vai implicar numa contradição. Entretanto, ao longo da história da igreja, a gente vê que isso não foi entendido dessa forma e algumas dificuldades apareceram a respeito dessa doutrina. E nesse momento, eu vou pedir para Evelyn passar o slide, a gente vai tocar um pouco naquilo que foram as antigas heresias sobre Cristo na história da igreja. Primeiro, nós temos o ebionismo, a qual ele anulava a divindade de Jesus Cristo em detrimento da sua humanidade. O docetismo, que anulava a humanidade de Jesus Cristo para permanecer com a sua divindade. O arianismo, que também negava a divindade de Jesus Cristo para permanecer com a sua humanidade. O nestorianismo, que negava tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus, não no que diz respeito à existência da humanidade e divindade, mas que essa dupla natureza residia na pessoa de Jesus Cristo. O eutiquianismo, que dizia que Jesus era uma mistura aí, meio homem, meio divino, existia uma fusão disso. E o apolinarianismo, que dizia que Jesus ele era de fato um ser divino, mas que o seu homem natural foi, vamos dizer assim, tomado pelo seu ser divino. O Logos, o Verbo encarnado, tomou a alma humana. E aí você não tinha na pessoa de Jesus Cristo uma alma humana, você tinha o Logos, que era a alma, e o corpo físico, né, como uma carcaça de Jesus Cristo. Para a gente entender isso de maneira mais detalhada, no próximo slide nós vamos trazer uma descrição a respeito disso. As negações da humanidade de Jesus Cristo, docetismo. Cristo não foi plenamente encarnado na carne, pois a matéria é intrinsecamente má. As epístolas de João argumentam contra esta noção gnóstica. Quando Jesus andava na praia, não deixava sinais de seus pés na areia. Ou seja, Jesus Cristo esteve presente na terra, mas ele não esteve presente enquanto um Deus encarnado na forma humana. Ele era como que um fantasma caminhando entre nós. E é por isso que eles usam aqui esse exemplo de que enquanto Cristo caminhava na areia, suas pegadas não eram vistas, porque não tinha contato de matéria, então não marcava a areia. Ele andava, vamos dizer assim, sobre a areia como um fantasma. Essas definições foram tiradas da teologia sistemática do Franklin Ferreira. E o Franklin vai apontar que atualmente alguns evangelistas da prosperidade têm retornado a essa antiga heresia, trabalhando o Cristo não como o Deus encarnado, mas esse ser, vamos dizer assim, fantasma que não teve de fato.
de fato, uma natureza humana, não foi de fato encarnado. Aponarianismo. Jesus Cristo era divino e humano, mas era Deus com uma casca humana, seu corpo e alma irracional. Sua humanidade foi seriamente prejudicada. Gregório de Nazianzo travou polêmica contra Apolinário, dizendo que o que não é assumido não é curado. E essa heresia foi condenada em 1381. O que ela quer dizer especificamente? Como eu disse anteriormente, que Jesus Cristo, ele de fato tinha sido encarnado, ele era divino humano, mas de que a alma do Cristo encarnado, a pessoa de Jesus Cristo enquanto natureza humana não existia. Ela foi engolida, ela foi seriamente prejudicada pela divindade de Jesus Cristo. É como que numa luta do forte pelo mais fraco, o mais forte venceu. A divindade de Jesus Cristo venceu nesse aspecto. E aí o Gregório de Nazianzo vai dizer uma frase extremamente interessante, eu peço que vocês guardem ela, porque ela vai ser útil também para o nosso estudo mais à frente, que é: o que não é assumido não é curado. Se Cristo não tomou a forma humana completa, ele não pode fazer nada completamente a respeito da natureza humana. Eutiquianismo. Eutiques confundiu novamente as naturezas, cada uma absorvendo aspectos da outra. No fim, a natureza humana foi engolida pela natureza divina. Foi também condenado em 451. Ele não conseguiu conciliar, ele tentou conciliar a natureza divina e a natureza humana coexistindo, mas elas acabaram se confundindo. Elas não estavam numa realidade de cooperação na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. Elas acabaram se confundindo e, por fim, de maneira um pouco, vamos dizer assim, comum à heresia anterior, a pessoa, ou melhor, a divindade de Jesus Cristo, o Filho Divino, acaba também, nesse sentido, vencendo a natureza humana. E então, Cristo, ele, nesse sentido, é totalmente divino, mesmo que ainda em forma humana. As negações da divindade de Jesus Cristo. Ebionismo. Jesus era um profeta extraordinário, que se identificava com os pobres, ebiônimo, mas não era Deus, sendo filho natural de José e Maria. Ou seja, Jesus Cristo ele não era divino, ele era um homem extraordinário, que teve um excelente ministério profético, e então ele foi reconhecido por Deus. Nesse sentido, o liberalismo se aproxima também um pouquinho dessa afirmativa, talvez não exatamente nos mesmos termos, mas Jesus Cristo também é aquele profeta voltado para os pobres, engajado numa realidade profética de libertação, né? A teologia da libertação também pode ser colocada aqui para os pobres. Então Jesus Cristo ele não era o Filho de Deus, ele foi um excelente profeta que tocou numa realidade de sofrimento humano e foi bem sucedido nisso. O adocionismo. Jesus era um homem tão submisso ao Pai que o Pai o adotou como o seu Cristo e Salvador dos homens. Assim, Jesus tornou-se Cristo e agora possui uma posição exaltada. Seita cristã pode ser considerada, né? E eu sei que você não afirmou isso, eu só estou ressaltando porque não vai entrar no estudo. Sim. Não, levando em consideração e corroborando com a sua fala, de fato, o mormonismo nesse sentido se coloca, vamos dizer assim, como um tipo de paganismo que se apropriou deliberadamente da pessoa de Jesus Cristo, mas de fato não tem uma conexão, vamos dizer assim, com uma realidade de seita cristã. Né? Os testemunhos de Jeová, sendo uma seita cristã, rejeitado enquanto heresia, eles fazem uso ali da Bíblia e tentam se apropriar, vamos dizer assim, da religião cristã como um todo. Os mormons, de fato, são pagãos desorientados, né? Porque é muita coisa aí envolvida. Mais alguma pergunta ou consideração a respeito dessas heresias antigas, desse ponto, irmãos? Não, vou passar então para o próximo slide. Tratando agora a respeito da realidade bíblica da encarnação de Jesus Cristo, é importantíssimo afirmarmos de que a encarnação é um ato do Deus Trino.
lendo o nosso slide, as 3 pessoas da Trindade desempenharam um papel na encarnação do Filho de Deus. A natureza trinitária da redenção não só denota que o Pai nos escolheu, o Filho nos comprou e o Espírito nos aplica os benefícios da salvação, ela também chama a atenção para os meios pelos quais a salvação seria executada, que é a encarnação de Jesus Cristo. Em suma, a autoridade do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo agiram na formação do Deus homem, Jesus Cristo. Para isso ficar explícito para a gente, eu coloquei aí a citação de Hebreus no capítulo 10, no verso 5, onde o Salmo 40, no verso 6 é citado, dizendo a respeito da preparação que o Pai faz do corpo do Filho. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O Pai, então, está atuante na encarnação do Filho no que diz respeito à preparação, o planejamento do corpo do Filho. O corpo ao qual Jesus Cristo seria encarnado não foi colocado no tempo de maneira aleatória, de maneira não pensada pelo próprio Deus Trino. O Pai, na eternidade, planejou a encarnação do Filho e preparou o corpo a qual ele viria encarnar, com todos os dons, com todas as necessidades específicas para o exercício do seu ministério. Nós, enquanto cristãos salvos em Jesus Cristo, trabalhamos dentro da soberania de Deus o fato de que o Senhor, antes mesmo da nossa existência, nos projetou no Filho Jesus Cristo para exercer em Jesus Cristo todas as realidades de dons, de personalidade que Ele nos deu para a sua glória. Não foi diferente no Filho. Na verdade, especialmente no Filho, o Senhor planejou, Ele preparou o corpo de Jesus Cristo, a qual Ele viria a encarnar. O Pai enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele preparou um corpo sem pecado para Ele e o dotou de dons e graças necessários para realizar a obra do mediador. O Espírito Santo foi, então, responsável pela vida física e espiritual de Jesus. Citando aqui o texto de Lucas, capítulo 1, no verso 35, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ussher, um teólogo irlandês, fala assim: fala do ventre de Maria como câmara nupcial, onde o Espírito teceu um laço indissolúvel entre a nossa natureza humana e a sua divindade. O Espírito Santo de Deus, então, esteve atuando no ventre de Maria, concebendo o nascimento virginal de Jesus Cristo, ou seja, Jesus não tem descendência humana no que diz respeito a Adão, no que diz respeito a José, que era ali o marido de Maria. Ele foi aquele que foi concebido pelo Espírito Santo. E no ventre de Maria, de maneira misteriosa, de maneira assombrosa e gloriosa, a pessoa de Jesus Cristo nascia e foi formada com essa dupla natureza, divina e humana. Tudo que Jesus fez pela humanidade precisava ser voluntário, não coagido. Isso incluía a decisão de unir consigo mesmo a natureza humana verdadeira, corpo e alma. Ou seja, Jesus Cristo não foi obrigado, ele não foi coagido pelo Pai ou pelo Espírito Santo a encarnar e participar da realidade da condição humana. Por amor, ele voluntariamente, de acordo com essa vontade, vamos dizer assim, compartilhada nas pessoas da Trindade, ele se entrega em favor da humanidade. Ele se entrega a essa condição de encarnação, de humilhação, daquele que é Deus tomando forma de servo. Então nós temos a realidade da Trindade atuando na encarnação da seguinte forma:
Deus Pai é aquele que prepara o corpo de Jesus Cristo, certamente envia o Filho. O Espírito Santo é aquele que concebe o Filho no ventre de Maria, entrelaçando na pessoa de Jesus Cristo essa natureza divina e essa natureza humana. E Cristo é aquele que, por amor, voluntariamente vem e toma a nossa natureza em carne e agora, eternamente, se coloca nessa condição de criatura. O Deus criado agora também é criatura, ele toma a forma humana. Alguma pergunta a respeito desse ponto ou consideração? Não? Então vamos entrar agora para os fundamentos ou as evidências bíblicas para a natureza divina. O fato de que Jesus Cristo, de fato, era o Filho de Deus, o Deus eterno, participante do Deus Trino. O primeiro ponto é que Jesus se identifica como uma pessoa da Trindade. Em Mateus capítulo 28, no verso 19, nós temos aquilo que é chamado da fórmula batismal. Mas é importante considerar que quando Jesus Cristo diz ali que os seus discípulos, ou aqueles que viriam a crer nele, seriam batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito, a palavra grega ali para o nome, no nome, é toonoma, está no singular e não no plural. Jesus Cristo, então, não está ali estabelecendo, vamos dizer assim, uma teologia trinitariana do Thales Roberto, né? Você é batizado em nome dos três, do Pai, do Filho, do Deus Pai, do Deus Filho. O que Jesus está afirmando ali é que aqueles que são batizados no nome do Deus Trino. E o próprio Cristo se inclui nesse sentido na realidade da Trindade, porque ele diz que seremos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pré-existência de Jesus Cristo é assumida por ele mesmo. João capítulo 1, no verso 8, no verso 58, no capítulo 7, no versículo 5. Como disse já aqui no início, Jesus Cristo é aquele que, diante dos fariseus, diante daqueles que indagavam a respeito de quem ele era, ele afirma categoricamente: antes de Abraão existir, eu sou. E isso não é coisa pequena, irmãos. Abraão era o patriarca da fé. Abraão é aquele que era a coluna da fé. Se colocar numa realidade de eu sou, remontando a própria afirmação de Jesus Cristo para Moisés, se perguntarem quem é o meu Deus, quem diga: eu sou. Aquele que não precisa de títulos, de palavras para considerar a sua existência eterna. Ele é. Ele é designado Deus, Romanos, no capítulo 9, no verso 5, Hebreus 1, 8, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, Tito 2, 13, é dito que Jesus Cristo é o Deus bendito para todo o sempre. Amém. Nesse sentido, a gente aponta para esses textos aqui, não como a própria afirmativa de Jesus Cristo, mas como textos que são inspirados por Deus e afirmaram a divindade de Jesus Cristo. Cristo orou pela glória que tinha com o seu Pai antes da criação do mundo, no capítulo 17 de João, muito conhecido. Cristo orando ao seu Pai, ele pede para estar novamente com o seu Pai e ter a glória que ele sempre teve eternamente. Em Isaías, o profeta diz de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ao afirmar a glória que ele tinha com o seu Pai, novamente Jesus Cristo se afirma como Deus, o Deus triuno. A autoridade de perdoar pecados. Jesus Cristo continuamente perdoa pecados. Mas como ele poderia perdoar pecados se ele não é aquele que é ofendido? Como o Igor poderia perdoar alguém em meu lugar se essa pessoa me ofendeu? Ele pode perdoar aquilo que foi uma ofensa contra mim? Faz sentido isso? Não. Somente aquele que é o ofendido que pode perdoar. Então, Jesus Cristo, ao perdoar pecados, ele também se afirma como o Deus ofendido pelos nossos pecados, pela quebra da lei, e que ele mesmo poderia trazer perdão sobre esses pecados. Jesus Cristo é aquele que envia o Espírito Santo, tal como ele foi enviado pelo Pai. Ele também diz que existe uma necessidade de ele voltar para o Pai, para ele mesmo enviar o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade.
Jesus Cristo aceita a adoração, Mateus capítulo 14, 33, 15 e 25. Quando a gente olha toda a revelação bíblica, nós percebemos que homens de Deus e até mesmo anjos não recebiam a adoração. Quem lembra daquele momento, por exemplo, onde o anjo se apresenta a Zacarias e Zacarias se inclina para adorar aquele anjo, ele diz, não me adore. Anjos e homens não recebem a adoração. Ao momento em que Cristo aceita a adoração, ele a aceita como Deus. Ele pode ser adorado, porque ele é o próprio Deus. Alguma pergunta, irmãos, a respeito desses tópicos que foram colocados ou alguma consideração de acréscimo? Sim, são dois hereges diferentes, com pressupostos, vamos dizer assim, diferentes, né? A ideia que corretamente o Lucas trouxe é de que existia uma busca de compreensão a respeito de Jesus Cristo a partir da filosofia, quando, na verdade, a busca por compreensão de Jesus Cristo deve ser a partir da revelação bíblica e pelas afirmativas da Escritura. Indo para o próximo ponto, e aí eu não vou perguntar se alguém tem mais alguma pergunta. Eu vou para o próximo ponto. Só para salientar que a fala do Lucas nos remete até mesmo ao tempo presente, quando Jesus é lido pelo pressuposto da filosofia humanista. E aí a gente encontra uma leitura de Jesus que se acomoda dentro da perspectiva filosófica. Como ele falou do passado incompreendido, a gente pode usar hoje, por exemplo, o humanismo tratando Jesus, não chama de pai, chama de Deus, porque senão o pai é patriarcal, coloca Jesus em uma tendência filosófica moderna, como ele mesmo citou no passado, a gente continua sofrendo com isso hoje. Uma coisa que é o Ilinião, mas uma coisa engraçada. Se não me engano, é de Policarpo, o Ilinião foi discípulo de Policarpo e Policarpo foi discípulo de João. Agora não sei se foi Policarpo ou João. Ele vai dizer que um dos dois estava num lugar de banho, e quem entra nesse lugar de banho era Marciano, que é um dos preponentes do positivo. Quando ele vê Marciano entrando, ele sai correndo gritando que Deus é filho daquele lugar. De tão perigoso que você sai correndo, está falando engraçado pela rua, porque Marciano estava ali e ele era alguém que estava deturpando aquilo que era o que ele sai correndo. A postura do homem de Deus que é. Ele não tem ligação, não tem ligação. Perfeito. Eu estava contando com essa participação, é realmente uma temática que deixa os nossos alunos... Não foi um problema estar aqui. É uma temática que deixa aí o nosso senso teológico aguçado. Partindo para o próximo ponto, a natureza humana de Jesus Cristo, eu quero fazer uma pergunta, porque estava dentro da minha proposta didática. Mas eu vou limitar aí a no máximo 2 pessoas a resposta. Jesus Cristo encarnou numa condição pós-queda, certo? A sua encarnação, então, estava submetida a um corpo pós-queda. Dentro dessa perspectiva, podemos afirmar que Jesus Cristo continha em sua natureza humana o pecado original? Não? Já que todos já fizeram não, eu quero que uma pessoa talvez diga o porquê não. Foi sintético. Jesus foi gerado numa semente incorruptível. Então, de fato, embora não se usou ali a expressão câmara nupcial seja a expressão correta, a semente era santa. Perfeito. É importante considerarmos essa afirmativa que o Igor trouxe, de que de fato Jesus Cristo ele não vinha de semente humana, mas o próprio Espírito esteve gerando ele ali no ventre de Maria, porque a fim de que Jesus Cristo cumprisse o seu ministério, a sua obra, ele não poderia conter o pecado original, senão ele não seria aquele representante perfeito da humanidade. Jesus Cristo, ele é o segundo Adão, no sentido de que ele é agora aquele que é colocado diante de nós por Deus como o segundo representante da humanidade. Adão foi o primeiro representante da humanidade e a partir dele todos nós estamos numa condição de pecado e de condenação, e agora Jesus Cristo é aquele que é colocado diante de nós
enquanto o representante. E é necessário que o nosso representante não contenha o pecado original, ou seja, a natureza dele não era uma natureza pecaminosa e nem tampouco ele poderia cometer pecado. Jesus Cristo não poderia deliberadamente pecar. Dentro disso que o pastor falou, é válido salientar que natureza humana não corresponde sempre à natureza pecaminosa, né? O fato da gente só conhecer uma natureza humana afetada pelo pecado, não apenas no que diz respeito aos seus desdobramentos físicos, mas ao seu desdobramento espiritual, ou seja, uma natureza pecaminosa, logo traz à nossa mente a realidade de que se Jesus Cristo de fato tinha uma natureza humana, ele tinha uma natureza pecaminosa. Mas dentro da perspectiva bíblica, é errado compreender isso dessa forma. Por quê? Porque Deus criou o homem. A natureza humana, ela acontece no Gênesis, quando Deus cria o homem. E Deus cria o homem sem pecado. O Deus cria o homem ali, anterior, vamos dizer assim, à sua queda e à sua doença espiritual. Então, como o pastor bem colocou, é necessário nesse sentido fazer essa distinção. Talvez seja difícil para a gente compreender, porque tudo que a gente conhece enquanto natureza humana é natureza pecaminosa. Mas não é isso que quer dizer quando nós falamos de natureza humana de Jesus Cristo. Quando nós falamos da natureza humana de Jesus Cristo, nós falamos dessa condição humana, que sim, sofreu efeitos da queda. Então a gente pode colocar aí como exemplo sofrimento, dor. Apesar da Escritura não trazer para nós o momento ao qual Cristo ficou doente, o fato dele padecer na cruz do Calvário, tranquilamente pode nos levar à compreensão de que ele poderia ter ficado doente, um resfriado, alguma coisa assim. Ele estava sujeito a essa realidade de natureza humana, essa natureza frágil. E aí é onde eu talvez vou entrar aqui, já que a gente está no tempo muito corrido, eu não vou nem adentrar todos esses pontos. Eu vou entrar no ponto da tentação. A natureza de Jesus humana, ela era frágil, ela era fraca, mas isso não quer dizer que ela era pecaminosa. Então, Cristo, ele de fato sofria aquelas tentações, não era uma encenação de Jesus Cristo, ele não estava encenando ele passar por aquelas tentações. Então, é necessário a gente distinguir aquilo que a Escritura afirma a respeito da realidade da natureza humana de Jesus Cristo e entender que isso não implica numa natureza pecaminosa. São duas coisas diferentes. Foi compreensível? A respeito da tentação, entrando já nesse ponto, o pastor John Piper traz uma elucidação que eu acredito ser muito interessante, né? Ele diz assim: Jesus Cristo tinha possibilidade de pecar? Ele poderia pecar? Ele diz sim. Não. Em que sentido? Ao Jesus ser tentado, ele não era tentado como é descrito em Tiago, né? Que cada um é tentado segundo a concupiscência do próprio coração. Ele não tinha o desejo do pecado, mas ele tinha discernimento de que aquilo era contrário à vontade de Deus. Ele poderia discernir isso. Intelectualmente, ele discernia isso. Ele sabia o que era bom, ele sabia o que era mal, ele sabia o que era pecado e o que era santo. Ele sabia o que era correto e o que era justo. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, moral, Jesus Cristo, ele não foi tentado no que diz respeito a ele não ter desejo pelo pecado, mas no que diz respeito à consciência dele, na sua fragilidade humana, naquele problema, e aí a gente pode se referir talvez aqui a um momento onde Jesus foi tentado, a tentação no deserto. Satanás está tentando Jesus ali. A tentação de Satanás, falando para ele fazer pão, para ele fazer todas as coisas ali que ele tenta Jesus, apontavam para um caminho, que era fazer o quê? Descredibilizar a palavra de Deus. Jesus Cristo, Deus disse solenemente ali no meio de todos, de que Jesus Cristo era o seu Filho amado, em quem ele tinha prazer. Satanás chega a Jesus e diz assim: se você é o Filho de Deus, o que Satanás está fazendo? Prove. Será que o que Deus falou é verdade mesmo? Me prove que o que Deus falou é verdade. Faça isso para eu ver que se de fato aquilo que Deus falou é verdade. Ele está tentando Jesus e Jesus está entendendo aquilo como tentação dentro da sua realidade humana, ainda que ele não fosse tentado no que diz respeito ao desejo, à cobiça por aquilo. Não sei se ficou compreensível esse modo como o Piper trabalhou e eu acredito que seja bem eficaz. Alguma pergunta?